Estamos aqui reunidos, mais um culto, mais uma oportunidade de celebrarmos ao nome de Deus. Eu quero dar boas-vindas a quem nos visita pela primeira vez. Meu querido amigo Roger Focolém, seja bem-vindo. Grande comunicador, um amigo querido, uma das coisas boas da política. Amém? A política não é só coisa ruim, tem coisa boa. E o que ela me deixou foi grandes amigos, pessoas queridas. Seja bem-vindo, que Deus te abençoe. A Marlene, querida, está nos visitando, não é a primeira vez, mas é amiga. Seja bem-vinda. Márcia e Camila Moura, onde estão? Sejam bem-vindas, sintam-se em casa, amém? Mais alguém nos visita nessa noite? Não? Todos já são prata da casa? Tem mais alguém, Dani? Tem? Sejam bem-vindos, amém? Deus abençoe vocês. E estamos aqui reunidos, então, eu quero falar hoje sobre a cura de um endemoniado. Aleluia! A libertação. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa, irmãos? É Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus declara que não existe intermediadores entre Deus e os homens a não ser Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 1. Eu estou hoje usando a linguagem atual, a Bíblia viva. Amém? Então, se o texto desfocar um pouco daquele que o João vai projetar lá, você sabe que a linguagem da sua Bíblia ela é diferente, mas o texto e o contexto é o mesmo. Amém? A Bíblia diz assim: Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, no lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com ele um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem vinha do cemitério onde estava morando. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando correntes. Muitas vezes já tinham amarrado as suas mãos e os seus pés com correntes de ferro, mas ele quebrava tudo e ninguém conseguia dominá-lo. Passava os dias e as noites nos montes e entre os túmulos, gritando e se ferindo de propósito com pedras. Ele viu Jesus de longe, correu, caiu de joelhos diante dele e gritou: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Em nome de Deus eu te peço, não me castigue. Ele disse isso porque Jesus havia mandado: espírito mau, saia deste homem. E Jesus perguntou: como é que você se chama? E ele respondeu: o meu nome é Multidão, porque somos muitos. E pedia com muita insistência a Jesus que não expulsasse os espíritos maus para fora daquela região. Acontece que no morro perto dali havia muitos porcos comendo. Os espíritos pediram a Jesus com insistência: nos mande ficar naqueles porcos, não nos deixe entrar entrar neles. Ele deixou e os espíritos saíram do homem e entraram nos porcos. E estes, que eram quase 2.000, se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Os homens que estavam tomando conta dos porcos fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos campos. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram o homem que antes estava dominado por demônios e ficaram espantados, porque ele estava sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Os que tinham visto tudo aquilo lhe contaram o que havia acontecido com o homem e com os porcos. Então começaram a pedir com insistência a Jesus que saísse da terra deles. Quando ele estava entrando no barco, o homem curado pediu com insistência: me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus não deixou e disse: volte para casa e conte aos teus parentes o que o Senhor lhe fez e como ele foi bom para com você. Então ele foi embora e contava na região das 10 cidades o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Aleluia! Quantos já conhecem esse texto? Amém? A cura do endemoniado de Gadareno. Irmãos, essa história aqui nos revela um contexto que todos nós sabemos que existe, que é o mundo espiritual que domina e governa
sobre o mundo que nós vivemos, que é o nosso mundo físico, nosso mundo natural. Amém? Nós sabemos que existem forças ocultas que nós muitas vezes não podemos ver, mas podemos sentir, que é a guerra do bem contra o mal. 1/3 dos anjos caídos que foram expulsos do céu porque se rebelaram contra Deus, tem um único objetivo nessa terra, que está lá no texto de João 10:10, que é matar, roubar e destruir. A Bíblia diz que as suas obras são manifestas. Matar no sentido literal, levar o homem ao suicídio. Destruir a família, destruir a boa fama, destruir os sonhos, roubar a paz, roubar a alegria, roubar a felicidade, roubar a comunhão com Deus. Amém? Demônios que têm personalidade, que têm inteligência e capacidade de enganar o homem. Esses demônios, na verdade, gostariam de atingir a Deus. Mas nós cantamos aqui que Deus é poderoso. Ele é onipotente, onisciente. Amém? Ele era, é e será. Aleluia. Quantos atributos nós podemos dar ao nosso Deus? Inúmeros. Então, como Satanás e seus demônios não podem atingir a Deus, eles buscam atingir ao homem, principalmente aos seus filhos, porque Deus é um pai de amor. Quem aqui é pai e mãe sabe que não existe nada que possa ferir mais o coração de um pai e de uma mãe quando algo é praticado contra o seu filho. Nós compramos qualquer guerra, qualquer batalha, enfrentamos qualquer enfermidade. Quantas vezes nós não dizemos que isso aconteça comigo, mas não com meu filho? E Satanás sabe que ele ama os seus filhos, e nós que confessamos que Jesus é o Filho de Deus, nós somos adotados e passamos do estado de criatura para filhos de Deus, comprados e redimidos com o seu amor. Amém? Irmãos, essa história acontece na cidade de Gadara, onde era uma região da Transjordânia, onde havia 2 reinos, que era o Egito e a Assíria. Esses 2 reinos estavam em permanente guerra, conflito e disputa. Então era um lugar onde a guerra era praticamente permanente. E aqui eu já começo a entender que existem circunstâncias, existem lugares, existem atmosfera que são governados por espíritos. Amém? Quantas vezes nós entramos num lugar e nos sentimos mal? Quem já teve essa experiência de entrar num lugar e dizer assim: meu Deus, eu estou mal, eu estava tão bem, mas eu entrei nesse lugar, eu comecei a ficar pesada, começou a me dar um sono, começou a me dar uma angústia, uma vontade de ir embora, eu não estou bem. Ou quantas vezes nós também temos a experiência de não estarmos bem, entrarmos num lugar como, por exemplo, na casa de Deus, amém? E sairmos mais leves, sairmos com o nosso coração em descanso, sermos renovados. Às vezes chegamos cansados no limite das nossas forças e começamos a adorar a Deus, começamos a entrar numa atmosfera e eu começo a me sentir melhor. Então eu entendo que existem espíritos que governam sobre lugares, regiões e cidades. Amém? Irmãos, um lugar de conflito permanente, um lugar de guerras contínuas, é um lugar que obviamente tem uma série de espíritos, como o espírito da morte, espírito da discórdia, espírito do ódio, espírito de disputa. Que mais? Que outros espíritos são gerados no lugar de guerra? Quem pode me ajudar? Espírito de mentira? Amém? Que mais? Contenda? Que mais? Vingança? Muito bem, vó. Exatamente. Que mais?
disputa, divisão. Então esses espíritos governavam sobre esta cidade e sobre este lugar. Então havia um homem cujo coração estava suscetível, amém? Que por viver neste lugar, nestas circunstâncias, sob o domínio desses espíritos, esses espíritos se apoderaram deste homem. E a Bíblia diz que ele era o quê? Endemoniado. Quem aqui já teve a oportunidade de ver uma pessoa severamente endemoniada? É muito triste. Existem vários graus e vários tipos de demônios e várias formas de manifestação. Mas a Bíblia diz que aqui tinha com ele legiões. E se eu vou lá para a demonologia, eu entendo que legiões são pelo menos de 5 a 6 mil espíritos juntos em uma só pessoa. E aqui nos relata que este homem já morava no cemitério. Conseguem imaginar uma pessoa que perdeu toda a sua essência, que perdeu a sua condição de lucidez, que foi afastada, está dissociada da realidade, o seu convívio social foi completamente aniquilado, porque sobre ela, nela, havia uma legião de demônios. E aí eu começo a entender que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra principados e potestades da maldade que habitam nas regiões celestiais. Eu começo a entender que as pessoas podem ser vasos para Deus ou para Satanás. Eu começo a entender que existe um mundo espiritual que governa sobre o mundo natural e que eu e você podemos estar sob a influência do Espírito Santo de Deus ou sobre a influência de espíritos malignos. Amém? Porque a Bíblia me relata aqui um homem que vivia numa região maligna, uma região de morte, de sangue, de guerra, e que este homem estava sob a influência de 5 mil demônios. A Bíblia também fala que este homem foi amarrado por diversas vezes com cadeias e grilhões, e que todas as vezes que ele era amarrado, a sua força era tamanha, porque a força que habitava nele, irmãos, era a força de 5 mil espíritos imundos. Então você imagina a situação que esse homem vivia. A Bíblia diz que ele, de propósito, se feria com pedras, porque sob ele não havia mais a lucidez da sua consciência. Ele estava sob o domínio e o governo absoluto de Satanás. Quem sabe, se ele fosse encaminhado para um hospital psiquiátrico, ele seria diagnosticado com um CID de esquizofrenia, de perturbação mental, de problema na sua psique. Mas nós vemos aqui, na palavra de Deus, ela está nos dizendo que existem enfermidades que são do corpo, existem enfermidades que são da alma e existem enfermidades que são do espírito. Amém? E este homem estava com uma enfermidade no seu espírito que atingia a sua alma e atingia o seu corpo, sucessivamente, porque o homem é corpo, alma e espírito. Aleluia. É por isso que quando eu alimento o meu corpo, eu alimento a minha alma, mas se eu não alimentar o meu espírito, eu vou chegar num profundo vazio existencial. Eu vou ter tudo e tenho a sensação que eu não tenho nada. Eu vou estar rodeada por 1000 pessoas, mas eu vou me sentir sempre sozinha, porque o meu espírito está à mercê dos espíritos que tem nesta terra.
Conseguem compreender isso? E aquilo que sacia o espírito humano é uma coisa só: Jesus, o Filho de Deus. Aleluia! A Bíblia diz que quem beber da água da fonte da vida nunca mais terá sede. Aleluia! E quantos lugares eu e você procuramos a fonte da vida? Quantas religiões, quantos caminhos, quantas buscas, quantas portas que nós tentamos abrir, procurando aquilo que pode saciar o oculto desejo da nossa alma. Porque nós aprendemos aqui nesta noite com este homem que o ser humano é corpo, alma e espírito. E nós aprendemos que aquele que pode libertar o nosso espírito é Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém? Então a Bíblia me diz que ele tem um encontro. Esse homem estava endemoniado e ele tem um encontro com o Senhor. Aleluia! E a Bíblia me ensina que naquele lugar onde ele estava caminhando, a Bíblia diz que ele morava no cemitério. Se ele morava no cemitério e entre os montes, numa época em que não existia Facebook, WhatsApp, redes sociais, telefone, celular, carro, moto, como ele sabia quem era Jesus? Você não se pergunta isso? Mas como esse homem que vivia alienado da sociedade, esse homem que vivia escondido, como ele sabia quem era Jesus? Porque se existe uma coisa que Satanás sabe, é quem é o Filho de Deus. Aleluia! Porque o Espírito que habitava nele sabia que Jesus era o Filho de Deus. E aí eu aprendo lá em Tiago, carta ao Tiago 2, verso 19, diz assim a palavra de Deus: você crê que há somente um Deus? Ótimo! Os demônios também creem e tremem de medo. Ou seja, você saber que Jesus é o Filho de Deus não te faz diferente dos demônios. Conseguem me entender? Porque os demônios também sabem que Jesus é o Filho de Deus. A diferença está em que os demônios não obedecem. E aqueles que realmente temem a Deus andam em obediência. Por isso que o milagre acontece, não porque nós viemos na igreja. Vir à igreja é um mandamento. A Bíblia diz: não deixeis de congregar. O milagre não acontece apenas quando eu oro, mas o milagre acontece quando eu obedeço. Porque reconhecer que Deus é Deus, os demônios também reconhecem. E a Bíblia diz que não só reconhecem, como eles têm temor. Então, irmãos, eles têm um encontro, um choque da luz com as trevas, onde aquele demônio que tem personalidade, que tem nome, que tem consciência, que é inteligente, que trabalha. Sabe por que o diabo trabalha? Para que eu e você nunca cheguemos ao conhecimento do Evangelho. Porque a Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará. Satanás trabalha para que você nunca leia as Escrituras, para que o Espírito Santo nunca te dê discernimento acerca delas, porque o dia que você conhece o teor das Sagradas Escrituras, nós saímos da influência de Satanás e somos transportados dos reinos da treva para o reino da luz. Aleluia! E a Bíblia então começa a me dizer que a minha condição espiritual pode definir o rumo da minha vida. Este homem estava possesso por espíritos imundos, e onde este homem morava, habitava, a Bíblia diz que entre os montes e o cemitério. A decadência espiritual deste homem começou a traçar o destino da sua vida. Ele caiu em decadência moral. Provavelmente não tomava banho, não tinha higiene. De que será que uma pessoa que mora no cemitério se alimenta, irmãos? De despacho? Bom, naquela época não sei se já praticavam. Naquela época a religião que habitava em meio àquele povo era a religião helenista.
dos gregos, onde os deuses gregos eram adorados, aonde eles mexiam com magia, oráculos, adivinhações, queima de incenso e a astrologia. Nasceu lá nesse período, porque essa cidade aqui foi colonizada pelos gregos. E então, sob toda essa influência daquele meio que este homem estava ali habitando, ele passou a viver no cemitério, passou a viver atormentado e quem sabe passou até a comer carne humana para se alimentar, porque a Bíblia diz que ele estava afastado da sociedade, que as pessoas tinham medo dele e que quando ele passava por uma rua, as pessoas atravessavam para outra. Aleluia! E naquele momento então que Jesus encontra com aquela legião passa a dialogar com Jesus. E aqueles demônios sabiam que quando Jesus chega, o mal tem que sair. Amém, em nome de Jesus. É por isso que o diabo faz qualquer coisa para que nós não venhamos a nos encontrar com Jesus. Porque nós sabemos que o tempo dele está contado ao encontro com Cristo. E ele trabalha para que nós não tenhamos esse encontro. Ele trabalha para que você não traga pessoas a esse encontro. Ele trabalha para que haja impedimento, confusão, para que você não chegue até o Filho de Deus. Porque quando nós chegamos até Jesus, o mal tem que sair. E então, irmãos, eu começo a ver ali que os demônios, eles são manipuladores. Eles manipulam as pessoas e é por isso que nós precisamos enxergar as pessoas como Deus enxerga, através dos seus olhos de amor. Amém? E entender que as pessoas muitas vezes agem porque estão sob o governo de um espírito maligno. E o que eu preciso fazer é trazer até aquela pessoa o conhecimento da palavra de Deus, trazer aquela pessoa até Jesus para que ela possa ser liberta. Aleluia! E não ser mais governada por Satanás, mas ser governada pelo Espírito Santo de Deus, que dá frutos, aleluia, segundo a fonte que nós bebemos. Então, irmãos, o que Satanás quer implantar no meu e no teu coração é ódio, é disputa, é rivalidade, é separação, é guerra, é vingança. Mas quando eu entendo que aquela pessoa que me perseguiu, que aquela pessoa que me humilhou, que aquela pessoa que mentiu para mim, que aquela pessoa que puxou o meu tapete, que aquela pessoa está amando de Satanás, eu entendo que a minha guerra não é contra ela, mas contra o que está agindo por intermédio da vida dela. E eu entendo então um princípio da palavra de Deus, que é o princípio de batalha espiritual. Eu começo a orar por aquela vida e começo a entregar aquela vida diante de Deus, pedindo ao Senhor que liberte daquela influência que está sobre ela. E eu me encho de compaixão e misericórdia. O que é a misericórdia? É a capacidade de se colocar no lugar do outro. E entender que um dia eu também fui governada por Satanás. Porque a palavra de Deus não tem meio termo. Ou é ou não é. Ou você confessa que Jesus é o Filho de Deus e você é filho, ou você é criatura. Amém? Não existe meia grávida. É verdade? Ou está ou não está. Em Cristo é a mesma coisa. Ou nós somos filhos de Deus, ou nós não somos. E então, se nós confessamos a Jesus como o nosso único Senhor e Salvador, nós somos seus filhos. Mas se a pessoa ainda não confessou, ela ainda está sob o governo de Satanás. Ela ainda está sob a influência do mundo, que é o sistema governado pelo maligno. Amém? É a sociedade que nós vivemos hoje. Então eu começo a entender que as pessoas podem ser vasos para a glória de Deus ou para a glória de Satanás. E eu entendo que este homem, o diabo, se alimenta de sentimentos da nossa alma. Olha que tremendo isso. Os demônios se alimentam daquilo que nós estamos sentindo.
porque Deus é amor, amém? E a Bíblia diz que o amor, lá em 1 Coríntios 13, o amor tudo crê, tudo suporta, tudo espera, o amor não é invejoso, o amor não se porta com indecência, o amor não deseja o mal, e ali nós vamos lendo. E quando eu sinto ódio, quando eu sinto raiva, quando eu sinto desejo de vingança, quando eu sinto separação, eu entendo que eu estou sob a influência de João 10:10. Matar, roubar e destruir. Aleluia. E este homem, na região que ele vivia, esses sentimentos, esses espíritos que assolavam a todos, se apoderaram dele, de tal forma que ele se tornou conhecido por todos como o grande endemoniado. Era uma pessoa que não tinha entendimento, que vivia afastada da sociedade, que estava aleijada dos seus amigos, que não tinha paz. Pobre homem. Mas quantas vezes pessoas vêm a Jesus na mesma situação? Nós não estamos num cemitério físico, mas estamos morando num cemitério onde todos os nossos sonhos morreram. Estamos num cemitério onde tudo aquilo que Deus sonhou para a nossa vida foi enterrado. Estamos aleijados da sociedade. Estamos sem relacionamento social, estamos morando num lugar de morte, não de forma física, mas de forma espiritual. Nosso coração e nossa alma está lá. E as pessoas, quando se acercam de nós, não encontram mansidão. Essa era a situação que o endemoniado estava. Mas essa é a situação que muitas pessoas nos dias de hoje vêm até Cristo Jesus. Aleluia. E eu vejo aqui, irmãos, que os demônios, eles são insistentes, eles insistiram com Jesus. Eles não queriam sair. O que eles queriam? Continuar naquele lugar, porque aquele lugar era propício, diga propício, para o diabo e os seus demônios habitarem. Como está o solo do nosso coração? Será que é propício para Satanás ou é propício para Deus? Ele sabia que ali aquelas pessoas se alimentavam de espíritos malignos, de sentimentos ruins, e quando eles sabiam que é chegada a hora e eles teriam que deixar aquele homem, eles fazem uma proposta para Jesus: deixa nós entrar nos porcos, porque eles queriam dar o quê? Continuidade. Porque o diabo, ele não se sacia, ele deseja agir nas famílias de forma contínua. O avô se suicida, o filho se suicida, qual o destino do neto? Suicídio. A mãe se divorcia, o filho se divorcia, qual o destino do neto? O divórcio. Porque Satanás, ele é insistente nas suas obras. Ele deseja em todo o tempo dar continuidade ao seu trabalho. Matar, roubar e destruir. E nós, irmãos, não podemos ignorar a influência do mundo espiritual sobre nossa vida. Amém? Então, irmãos, Jesus permite, diga permite, que os demônios entrem nos porcos. Sabe o que eu aprendo aqui? Nada acontece sem a permissão de Deus. Amém? Tudo acontece com um propósito. Tudo acontece com um propósito. E certamente, para nós que somos seus filhos, propósito de edificação e crescimento. Porque Deus conhece o nosso coração. Amém? E Deus então permite adversidades, permite perdas, permite momentos de tristeza, permite enfermidade, porque Ele deseja tratar com o nosso coração. Aleluia!
porque Deus me conhece e Ele te conhece. A Bíblia diz no Salmo 139 que quando nós éramos uma substância ainda informe no ventre da nossa mãe, Ele nos viu. Aleluia! Eu tenho certeza aqui que cada pai e cada mãe conhece seu filho como a palma da sua mão. Ou não? Conhece. Sabe aquilo que gosta, aquilo que não gosta, sabe quando está manipulando, sabe quando está chorando com sentimento e quando está fingindo que está chorando. A gente conhece. Deus nos conhece também. Graças a Deus por isso. Mas nós muitas vezes não nos conhecemos. Nós achamos que temos um autoconhecimento. E então Deus permite circunstâncias para que nós venhamos a conhecer onde está o nosso coração. Aleluia. Talvez pessoas aqui, se não tivessem tido uma grande perda, nunca estariam sentados aqui na igreja. Talvez pessoas, se não tivessem perdido grandes oportunidades, nunca se voltariam à palavra de Deus. Eu não sei, mas Deus tem os seus caminhos, porque Ele é todo poderoso para trabalhar na minha e na sua vida. Amém? Para um propósito de edificação e para que nós venhamos a crescer. Aleluia. E nós podemos ver aqui, irmãos, que toda vez que Satanás se apodera de uma pessoa, o que ele leva é destruição. Então, irmãos, nós temos a capacidade de discernimento. Quando nós vemos uma situação na nossa frente, nós podemos discernir se ela é de Deus ou do diabo. Como? Pelos frutos. Amém? Se rouba, mata e destrói, é ação maligna. Porque um Deus tão bom não poderia morrer numa cruz para que eu e você não pudéssemos desfrutar da vida em abundância que Ele nos dá. Amém? Glória a Deus por isso. Quantos creem que Jesus morreu para que eu e você tivéssemos vida, salvação, perdão, vida eterna e mais que isso, libertação. Aleluia, já estou terminando. E aí, nós vimos que Jesus encontra aquele homem, Jesus se compadece daquele homem. Mas por que Jesus permite que os espíritos entrem em 2.000 porcos? Quem já viu uma manada de 2.000 porcos? É uma grande manada. Naquele tempo, os porcos representavam o quê? Dinheiro e economia para aquela sociedade. Jesus poderia ter dito aos demônios: não, vocês não vão entrar e vocês vão sair. E eles teriam que sair. Mas Jesus permitiu pelas consequências que aquele ato trariam, que os porcos ficaram tão possessos que eles cometeram um suicídio coletivo. Misericórdia. Se jogando todos e morrendo afogados. E aquilo causou um grande temor nas pessoas. E mais que isso, a Bíblia me relata aqui que os trabalhadores e as pessoas envolvidas ficaram mais preocupadas com os porcos que morreram do que com aquele homem endemoniado que assolava a cidade. E aí nós vemos mais uma vez a maldade do coração do homem. Dinheiro, dinheiro e dinheiro. Irmãos, a Bíblia diz que o dinheiro não é mal. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Enquanto nós estamos aqui nessa terra, nós precisamos de dinheiro. Amém? Para sobreviver, para pregar o evangelho aqui, nós precisamos de dinheiro. Nós pagamos aluguel, nós pagamos a luz. Nós precisamos de recurso. Nós temos o Andrew que faz a filmagem para nós. E essa filmagem vai para a internet. E esse vídeo, pessoas veem. E isso tudo são o quê? Recursos. Amém? E para termos recurso, nós precisamos de dinheiro. Deus deseja que nós tenhamos o melhor dessa terra. Amém? Conforto. Glória a Deus por isso, isso não é pecado. Mas a Bíblia repreende o amor
ao dinheiro. E aqui nós vemos uma situação em que aqueles homens se importaram mais com 2.000 porcos mortos, que era dinheiro, economia, era material, do que com aquela vida que ficou liberta. Aquele homem que morava no cemitério, a Bíblia diz que ele se encontrou com Jesus, Jesus o libertou e ele ficou no seu perfeito juízo. Aleluia! Quantas vezes demônios vêm assolar a minha e a sua mente, nos trazer pensamento de confusão, nos deixar desorganizados, nos incutir medo, nos colocar uns contra os outros e tantas coisas que Satanás faz. Mas a Bíblia me conta que quando eu encontro com Jesus, Jesus repreende o mal e eu fico então liberta. Aleluia! Irmãos, aqui eu vejo um princípio. Quando alguém se encontra com Cristo, todos podem ver. Diga, todos podem ver. Aleluia, que lindo isso. Sabe por quê? Porque a mudança, ela ocorre do interior para o exterior. E então, aquele homem, ele mudou a forma de falar, a forma de caminhar, a forma de vestir. E as pessoas viram, opa, mas esse cara não era aquele endemoniado. Mas como é que agora ele está bem vestido, está perfumado e está no seu pleno juízo? Porque ele teve um encontro com Jesus. Aleluia. Se não houver mudança do interior para o exterior, você não se encontrou com Cristo. Você pode estar vivendo sobre a égide de uma religião. O que é uma religião? É um compêndio de normas, é tudo aquilo que apresenta um plano de salvação. A maçonaria não é religião sim. Porque lá nos livros dele está escrito que aquele que tiver a pele do cordeiro do lado direito será salvo. Tudo aquilo que apresenta um plano de salvação para o homem é religião. Mas ter um encontro com Jesus não é viver sobre a égide de uma religião. Ter um encontro com Jesus é algo muito mais profundo. Porque o encontro com Cristo transforma. As pessoas olham para você e dizem, mas o que tu tem que tu tá diferente? Tem alguma coisa. Colocou botox. Cortou o cabelo. Né? As pessoas vão indagando. Não, mas eu estou olhando para ti, tem alguma coisa diferente. O que é esse algo diferente? É a mudança interior que passa a ser visível aos olhos de todos e é exteriorizada. Aleluia! Isso é o que Cristo deseja, nos libertar dos espíritos que nos assolam. Nos libertar da nossa humanidade. Quantas vezes nós precisamos ser libertos de nós mesmos, da nossa história, de quando eu era pequeno lá em Barbacena, do que o que a minha mãe fazia comigo, hoje eu faço com a minha filha, e vice-versa. Nós precisamos ser libertos dos nossos falsos conceitos. A nossa psique precisa ser liberta. Aleluia! E então Jesus vem e aleluia, se encontra comigo e contigo. Amém. E nós passamos a gozar do mais perfeito juízo. Aleluia. Embora as pessoas achem que nós não estejamos normais, mas nós nunca tivemos no prumo como estamos. Porque conhecemos o poder de Deus. Aleluia. João, por favor, coloca 1 João 3:8. E eu já estou finalizando. A Bíblia diz o seguinte: para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aleluia! O nosso Deus, que é poderoso, está aqui nessa noite para desfazer da minha e da sua vida as obras do diabo. Aleluia! Irmãos, quanto tempo da nossa vida perdemos porque não conhecíamos essa verdade? Quantas escolhas erradas, quantas influências passamos
Quantas perdas, quantos erros, quantos desacertos. Quantas influências de espírito já vieram sobre mim e você. Mas aí chega um dia que Jesus se encontra comigo, contigo. Aleluia. E nos cura, nos liberta, nos traz salvação, perdão, arrependimento, constrangimento. Nós nos constrangemos de quem nós éramos. E Jesus diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Aleluia! Deus é um Deus de oportunidades de fazer as coisas diferentes. Não importa o que nós vivemos até meia hora atrás. Nessa noite, Jesus está aqui com o propósito de libertação. Aleluia! E não apenas isso, mas um propósito de nos dar a oportunidade de sermos e fazermos diferentes. Para que as pessoas olhem para nós e possam dizer, meu Deus, ela está no seu perfeito juízo. Mas existe algo diferente. Aleluia. Mas quem é ele? Esse homem não era aquele que brigava com todo mundo, que batia, que gritava. Que as pessoas olham e dizem, meu Deus, quem pode deter o poder de Deus? Quantas pessoas será que já não tiveram medo de mim e de você? Eu já causei terror. Amém, Jesus me libertou. Pelo nosso ímpeto, pelos espíritos que habitavam em nós, pela forma de agir. Até que um dia encontramos Jesus. Amém. E Ele verdadeiramente no interior transforma. E esse interior passa para o exterior. Aleluia. Saia daqui com uma certeza. Lá em João. Porque o Filho de Deus se entregou para que as obras de Satanás sejam desfeitas. Aleluia. Para que as obras de Satanás sejam aniquiladas, para que nós venhamos viver uma vida em abundância, porque Ele se entregou por mim e por você, para que nós tivéssemos essa vida. Amém. Se coloque em pé, por favor.